O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! No Caldo de Cultura de hoje nós vamos nos transportar ao século passado. O ano era 1920. O Paraná já existia como um estado há mais de meio século, mas precisava firmar a sua identidade cultural. É neste contexto que surge um movimento de afirmação da cultura paranaense. Baseado em nossas referências de fauna e flora, os artistas locais tomaram como ponto de partida, sobretudo, o pinhão e a araucária. Assim surgiu o movimento paranista, que você vai conhecer mais no Caldo de Cultura de hoje. Paranista é aquele que em terras do Paraná lavrou um campo, vadiou uma floresta, lançou uma ponte, construiu uma máquina, dirigiu uma fábrica, compôs uma estrofe, pintou um quadro, esculpiu uma estátua, redigiu uma lei liberal, praticou a bondade, iluminou um cérebro, evitou uma injustiça, educou um sentimento, reformou um perverso, escreveu um livro, plantou uma árvore. Curitiba ainda era uma cidade provinciana em busca de afirmação como centro político e econômico. É neste contexto que surge o movimento paranista, que teve o seu auge nas décadas de 1920 e 1930. Com a emancipação do Paraná em 1853, era necessário mostrar que existia progresso, que o Estado não era apenas uma extensão de São Paulo. Assim, os intelectuais da época desenharam o que se chamaria de identidade paranista. Lang de Morrete, João Turim, Romário Martins estão entre estes nomes. Esse grupo de intelectuais e políticos paranaenses, no final do século XIX, construíram rapidamente uma noção de Paraná tradicional, que não existia. Então o Romário Martins cria essa ideia de paranismo no mesmo momento que São Paulo estava criando a ideia do bandeirante heróico, no Rio Grande do Sul estava sendo constituída a imagem do gaúcho, como a gente entende hoje, e junto com esses artistas cria uma série de imagens e uma certa mitologia, de um Paraná típico, característico. O movimento paranista é o resultado do ambiente formado nas últimas décadas do século XIX para a construção de uma identidade no Paraná. Assim, a cena paranaense ganhou uma produção ligada às formas de artes decorativas, que associava a imagem do pinheiro como símbolo maior do estado. Aqui eles pegavam tudo que vinha da Europa, porque, lógico, tinha uma descendência europeia, já aqui no sul e tudo mais, então as volutas, aqueles enfeites decorativos de ambientes ou de exteriores, colunas, tudo isso eram decoradas com motivos que não eram os nossos. As formas da pinha, pinhão e pinheiro passaram a ser estilizadas e representadas nos mais diversos segmentos culturais. A ideia de paranismo, como definida pelo Romário Martins e definida visualmente por um grupo de 3 artistas, basicamente, pegou. Quando a gente olha a ilustração paranaense, a gente percebe claramente essas imagens do pinheiro, do pinhão, da associação do homem paranaense com o pinheiro poderoso. A escultura do homem nu no centro cívico, do Erbo Stenzel, é o final praticamente desse processo, onde o Bento Munhoz da Rocha, governador da época, encomendou essa escultura literalmente para simbolizar o Paraná jovem, forte, dando um passo à frente dos outros estados. Falar em paranismo é falar no grande articulador dessas ideias, o jornalista Romário Martins. Um entusiasta da cultura paranaense, ele nasceu em Curitiba, em uma família classe média. Estudou por aqui e trabalhou em jornais locais. Romário demonstrou gosto pela história do Paraná e foi um dos principais encarregados nas pesquisas para preservar nossa memória. Ele participava de um grupo de intelectuais, principalmente jornalistas, que tinham essa preocupação, basicamente política. De repente existe o Paraná como uma província nova que precisava se colocar politicamente, ideologicamente no Congresso da época,
né? E essa definição precisava ser bem marcada. Nós não somos mais São Paulo, né? A gente é uma coisa diferente. Foi Romário Martins que, em uma série de livros chamados A História do Paraná, destacou que o pinheiro era o símbolo do estado. Parte pela pesquisa feita em 1926, que mostrava o significado da palavra Curitiba, que em Guarani significava terra de muitos pinheiros. E agora nós vamos até o Museu Paranaense, que recebeu a exposição Sarau no Palácio São Francisco. Na mostra, um retrato de uma época em que a cultura paranaense estava no auge. Retratos de uma época onde a efervescência cultural e política era evidente. A reprodução de uma sala de música de uma família classe alta da sociedade curitibana da década de 20 e 30. Esta é a exposição Sarau no Palácio São Francisco. Com material que já existia no Museu Paranaense, os curadores procuraram transportar esta sala para os grandes saraus da época. A gente quis retratar esse período de 1920 a 1930, né? O que existia nesse sarau, né? Como as pessoas iam vestidas nesse sarau, que tipo de produção artística e intelectual que havia nesse período. Então, nós temos poesias, músicas, nós temos e essa coisa da moda também, que entra para qualificar esse período de 20 e 30. Né? Então, a gente tem alguns textos de jornais de época mostrando como que era a mentalidade dessas pessoas, da sociedade curitibana nesse período. Né? Por um lado, você tem prescrições, você tem críticas, você tem curiosidades, né? Mostrando como que era um pouquinho essa sociedade curitibana no período de 20 e 30. As influências culturais vinham da França, no rompimento da mulher com a estética dos espartilhos para uma vestimenta mais solta e independente. Mas também neste período há a retomada da cultura paranaense. Em espaços como este, Lang de Morretes, Turim e Romário Martins se reuniam para conversar sobre política e, sobretudo, propor um reforço da cultura local. Como pesquisador, a gente sempre pensa a vivência da época. Eram famílias industriais que estavam falando sobre as grandes indústrias no Paraná, nascendo uma cultura social e ainda viviam em busca de algo a mais. Então, o tempo disso conduziu, junto com Romário Martins e outros grandes artistas literários da época. Quando caía no aspecto político, social, como ver isso? Que olhar se via, não somente através das roupas, das vestimentas das pessoas, mas através da sua cultura. E o Paraná estava em busca dessa cultura social, cultural e artística também. Vivia uma época de resgate. Esse resgate era visto no meio acadêmico, mas no meio das pessoas. Como uma família vivia, qual era a atitude de uma família abastada e como que ela deveria reconhecer isso como uma família paranista ou uma família do Paraná, de Curitiba. Um dos meios de difusão das ideias paranistas era a revista Ilustração Paranaense. Dirigida pelo cineasta e fotógrafo João Batista Groff, ela foi pensada pelo círculo de intelectuais que participavam do Clube Curitibano. Ela é um produto cultural, de certa forma, elitizado nesse momento, né? Para esse grupo, né? Literatos, artistas plásticos. Vários artistas plásticos, então, publicaram imagens dos seus trabalhos, né? Permitiram que se publicassem imagens dos seus trabalhos. Desde o João Turim, que eu acho que é o principal, né? Artista da visibilidade para a revista, mas também o próprio Alfredo Andersen, Arthur Nísio, né? E as fotografias do próprio Groff, e além de outros fotógrafos. Era uma revista que trazia muito dessa cultura visual também, de uma maneira direcionada. Ela não era uma revista de humor, como foram muitas das suas antecessoras. Essa revista patrocinava, assim, os artistas. Ele foi, assim, um tipo de um marchand
o João Batista Groff. Ele colocava assim, tinha uma poesia aqui, de repente tinha uma obra de um artista. Aquela obra não tinha nada a ver com a poesia, entende? Ou tinha uma notícia da sociedade paranaense, alguma coisa assim. E tinha sempre alguma coisa ali, um pinhãozinho lá em cima, alguma coisa que dissesse que a revista era paranaense. O primeiro número saiu em novembro de 1927. Para a época, a revista tinha um design arrojado, com alta qualidade. Logo na capa é possível ver a figura de um homem com braços abertos, como um pinheiro. Feita pelo artista João Turim, este foi o símbolo do movimento paranista. Com o uso do dourado e prateado, a diagramação ganhava contornos sofisticados. No editorial era possível ver os textos com tipografias de pinheiros. Foi uma maravilha gráfica, né? E um porta-voz dessas ideias do Mário Martins. Ele, pela convivência que ele tinha, tanto como ele era uma pessoa de classe média, né? Ele foi fundamental porque ele serviu como ponte entre a elite intelectual, leia-se, né? Econômica e política do Paraná do período, que vinha das famílias da erva mate, basicamente, e os artesãos e artistas que eram quase sempre oriundos de famílias imigrantes e pobres. Ele construiu uma revista que tinha uma qualidade gráfica absurda, né? Onde a gente encontra peças de tipografia e de ilustração que a gente só vai encontrar, às vezes, nem na Europa, no mesmo período. Já no conteúdo, o repertório eram as discussões modernistas nacionais. As revistas eram comuns na época em Curitiba. Já desde da primeira década do século, há essa preocupação, eu acho que justamente pela elite cultural e política, né, e econômica também, né, da cidade, de pensar uma forma de demarcar o seu lugar, né? Nós somos o Paraná, nós somos Curitiba, e a cidade era muito pequena ainda, né? Na revista Ilustração Paranaense é que João Turim publica pela primeira vez suas estilizações de capitéis, que passam a ser a marca do estilo paranista. A primeira obra encomendada para o João Turim foi o túmulo jazigo de André de Barros. Tem uma obra bonita, um baixo relevo, tem o busto do André de Barros e tem um baixo relevo com uma representação, eu diria clássica, assim, de uma pessoa com as crianças assim. E aquele primeiro baixo relevo que ele vai fazer não é o primeiro baixo relevo, mas é o primeiro que tem as características da decoração paranaense, que ele não chamava paranista, né? As esculturas de João Turim chegaram à arte tumular. Nós estamos aqui no Cemitério Municipal São Francisco de Paula e nós vamos conversar com a Clarissa Grassi, que é pesquisadora e especialista nesse assunto. Bom, Clarissa, estamos na frente do túmulo de André de Barros e foi uma das primeiras obras de João Turim, né? Essa é uma das primeiras obras do Turim que vai trazer os elementos paranistas, né? Então, o André de Barros foi um farmacêutico, foi provedor da Santa Casa de Misericórdia, né? E era uma pessoa, ele era solteiro, não tinha filhos, e quando ele morreu, ele deixou os bens dele para obras de caridade, né? Então, foi encomendada, a mesa diretiva da Santa Casa encomendou para o João Turim, né, que ele fizesse esse túmulo. E é a primeira vez que ele vai trazer os elementos paranistas, a erva mate, assim, para uma obra, para uma construção, né? Então, todo o desenho desse túmulo aqui foi feito pelo Turim. Aqui no meio a gente pode ver essa questão da alegoria à caridade, que aparece com as duas crianças, né? E ao fundo dela existem os ramos de erva mate, que também aparecem nesses frisos da lateral. E aqui em frente o busto do André de Barros, que também foi feito pelo Turim. Então, o conjunto todo do túmulo foi desenhado pelo Turim. A erva mate ali representada é uma forma dele registrar a marca dele nesse movimento paranista? Na verdade ele traz, né, o movimento paranista, ele se caracteriza justamente pela valorização dos elementos que se referem ao Paraná. Então a questão do pinhão, da araucária, da erva mate, são elementos que vão ser valorizados nas obras, né, como forma de se reafirmar essa cultura paranaense, né? E essa é a primeira vez que ele traz realmente para a obra dele, através da erva mate, essa questão do paranismo, né? E existem outros túmulos aqui que também têm essa representação, né? Vamos lá conhecer? E vamos lá.
Clarice, esse túmulo não foi o João Turim que fez, mas ele tem elementos do movimento paranista, né? Conta pra gente como que é. Esse túmulo aqui, ele tem, o principal elemento dele é a araucária angustifolia, que é a árvore símbolo do Paraná. Ele foi desenhado pelo Achilles Stengel, que era um engenheiro, foi um imigrante italiano que veio para o Brasil e que trabalhou muito em estradas de ferro, né? E ele próprio quem fez o desenho e mandou construir o mausoléu. E ele traz na fachada justamente a araucária, né, como um tema principal. Então dá para incluí-lo nessa questão paranista por evocar um símbolo que fez parte do movimento, né? Você comentava comigo que tem outros elementos que trazem um simbolismo também nesse túmulo, né? Como você pode contar pra gente? Claro, as tochas invertidas que elas aparecem significam o luto, a morte, né? O tecido, quando ele cobre um vaso ou quando ele aparece ali envolvendo as tochas, né? Também é um sinal de luto, né? Você pode ver que ali na entrada tem como parece uma cortina, como se fosse um pano de boca de um teatro que descortina uma nova realidade, né? Então todos esses elementos eles têm uma significação dentro da arte tumular que geralmente tem a ver com essa questão de luto, de ressurreição, de respeito, enfim, né? E o fato, né, dessa pessoa ter colocado esses elementos paranistas, quer ressaltar também essa questão dele ser paranaense ou ter algum significado? Eu acredito que seja algo que dá uma sensação de pertencimento, né? Porque apesar do Achilles Stengel nem brasileiro ser, porque ele nasceu na Itália, mas veio jovem para cá e passou toda a sua vida aqui, constituiu família e tal, eu acredito que seja uma forma justamente de se colocar como pertencente a uma comunidade, a uma sociedade, através da arte, né? Um tipo de inclusão, por assim dizer. Bom, Clarice, aqui nós temos o túmulo do Romário Martins, que foi um dos símbolos desse movimento paranista, e o túmulo dele também é cheio de elementos, né, desse movimento e até uma obra de João Turim, né? A gente tem o relevo, né, que o Turim fez do perfil do Romário Martins, né, e tem também a questão da pedra, né, da rocha que foi utilizada no túmulo, que esse caso aqui é o granito rosa Curitiba, que é um granito daqui da nossa região. Então é possível verificar nessas pessoas que tiveram uma participação no movimento essa valorização de elementos da cidade, do estado. Então a maioria deles realmente foram enterrados em túmulos com granito rosa Curitiba, que são, né, que é originário daqui. Muitos deles têm essa coisa de ter recebido do João Turim um relevo. Então são símbolos simples, mas que unidos eles têm um discurso assim que reitera essa importância do movimento, dos nossos símbolos, da nossa cultura paranaense, né? Você comentava comigo que hoje os túmulos eles são muito mais simples do que eram naquela época, né? Então o fato do túmulo ter toda essa simbologia é relativo ao quê? O que muda com o passar do tempo é a nossa visão de morte, que é a forma como a gente se relaciona com a morte. E isso vai ficar impresso na forma como a gente constrói os túmulos. Então a gente tem, no final do século XIX, início do século XX, um discurso religioso muito forte. Então se traz para dentro dos cemitérios todos aqueles símbolos que pertenciam às igrejas e que, de certa forma, negam a finitude da vida, né? Você fala, você morre para essa vida, mas renasce para uma outra. E com o passar do tempo, essa nossa visão de morte muda e hoje o que a gente vive é um afastamento da morte, uma negação mais efetiva assim da morte. Então isso também se reflete na forma de se construir os túmulos, cada vez mais simples, sem nenhum tipo de, muitas vezes sem nenhum tipo de símbolo religioso, né? E bem clean, assim, por assim dizer, bem asséptico, assim como os nossos hospitais, e tem todo esse reflexo na arte tumular, né? Clarissa, muito obrigada pela sua participação e sucesso aí na pesquisa. Eu que agradeço. Obrigada. E depois do intervalo continuamos no paranismo, desta vez na obra de João Turim e ainda a coluna da escritora Lucy Colin. Paranista. Acho que o grande nome
Caldo de Cultura está de volta e hoje nós estamos falando do movimento paranista. Um dos expoentes deste movimento foi o artista João Turim. Filho de imigrantes italianos, João Turim nasceu em 21 de setembro de 1878 em Morretes, como costumava dizer, aos pés do Marumbi. Daí o fascínio do artista pela natureza. A família se mudou para Curitiba, onde ele frequentou a Escola de Belas Artes e Industriais do Paraná. Foi por ela que ele recebeu uma bolsa de estudos para Bruxelas. Turim exerceu vários ofícios, entre eles o de ferreiro e entalhador de madeira, que o direcionou para a vocação com as esculturas. Ele tem uma marca que ele não, que nem você olhar para aquela pintura ali, ele dá as pinceladas dele assim livres, soltas, não é uma coisa assim, não é que não seja organizada, elas são organizadas, mas ele tem uma liberdade expressiva na pintura dele. E também na questão da escultura, né? E o forte do João Turim vai ser na questão dos animais, porque ele gostava muito disso. Depois de trilhar a carreira na Bélgica, ele retorna ao Brasil e fixa residência em Curitiba. E aí abre seu ateliê, onde as conhecidas peças como leões, onças e a estátua de bronze do índio Guairacá foram confeccionadas. O Guairacá tem aquela simbologia do cacique, né, do dono da terra, tanto que ele fez um projeto que não saiu do papel, ele fez no papel, fez uma maquete desse projeto, que era um monumento ao Guairacá. E queria ser colocado na entrada, no Atuba, não sei aonde, como dizendo, essa terra tem dono. Significava isso. E o lobo-guará do lado. Turim faleceu em 10 de julho de 1949 e deixou um legado que permanece até hoje na história das artes do Paraná. Como homenagem mais significativa ficou a Escola de Belas Artes do Paraná. O tio Nani, como Elizabeth chamava Turim, era muito próximo dela. A menina foi retratada diversas vezes em pinturas e também em esculturas. A convivência minha com ele foi maravilhosa. Foi da minha primeira infância, do meu nascimento, primeira infância, até a morte dele. Não foi um espaço longo, mas foi um período assim de muita afetividade, de muita amorosidade. E eu vivia assim, né? Era de uma casa para outra, né? Ficava muito no ateliê com ele. Eu dormia num sofazinho que tinha no ateliê e eu lembro que eu tinha desenhos que eu estava deitada assim, e ele fazia os estudos, né? Os meus estudos quando estava ali dormindo, certo? Eu virava de um lado para o outro. Abordar essa noção, não é, o conceito do paranismo na literatura paranaense. E eu vou partir do próprio conceito para tentar derivar qual foi esse impacto, afinal, do paranismo e de que maneira a gente consegue fazer uma pequena ligação entre essa expressão, né, na passagem do século XIX para o século XX e o que nós temos hoje de literatura paranaense. Vou partir desse conceito que diz movimento paranista, movimento para a construção simbólica da identidade paranaense, elaborando discursos sobre a modernidade e relacionando-a com a sociedade. Eu gostaria de pensar justamente isso. Antes de tentar filtrar qual foi esse impacto, pensar justamente no momento que o Paraná vive na passagem do século XIX para o século XX. A minha ideia é pensarmos qual é esse Paraná, o que é essa intenção paranista. E aí eu vejo pelo menos dois importantes eixos que seriam, primeiro, pensar a modernidade e o Paraná inserido nesse ethos, nessa atmosfera moderna, que é uma atmosfera de grandes mudanças. Como é que esse homem moderno no Paraná absorve esse grande impacto
não é que nós vemos movimento, e essa absorção é um processo que demanda toda uma reconfiguração filosófica, psicológica, política, não é, de uma estrutura que tem um âmbito muito amplo. E, naturalmente, então, nós vamos nos debruçar sobre esse impacto nas artes. Então nós temos, né, homens, figuras importantes aí dentro das artes plásticas, e pensadores e filósofos, enfim, pessoas que vão, literatos, né, que vão circular em torno dessa ideia paranista. Acho que o grande nome aqui é do Romário Martins, que pensa, né? Ele é uma dessas figuras que vai pensar nessa importância de se descobrir e de se aprofundar essa questão da identidade, a questão histórica, não é? Nós vemos que quase no final, da metade, né, para o final da década de 1940, o Dalton Trevisan, ele aparece com a revista Joaquim, como que, entre aspas, atacando essa atmosfera que ainda era um pouco retrógrada, né, em que o nosso modernismo ainda era muito simbolista, meio parnasiano ainda, com alguns traços de futurismo, quer dizer, era aparentemente algo mal digerido. E eu queria concluir citando dois outros nomes que eu acho que também mostram como se deu essa absorção. Primeiramente, Helena Collodi, porque Helena Collodi, em 1941, vai lançar o seu primeiro livro, em que ela já insere 3 poemas muito curtos, né, 3 haikais, e é uma mostra de que ela vai tematizar em vários desses poemas elementos que tinham sido valorizados pelo paranismo, mas com uma forma que vem da literatura oriental. Então ela já é esse amálgama de tendências, não é? E o segundo exemplo seria do Paulo Leminski, que num episódio, não é, ao longo da carreira dele, ele vai para São Paulo em algum momento e fica um tempo em São Paulo e logo volta para Curitiba, para o Paraná. E aí então, não é, quando ele é questionado por que não ficou, não é? Afinal, São Paulo importante, né? Tá dentro do eixo, e, enfim, por que ele não se estabeleceu lá? E eu acho que como uma conclusão, eu vou repetir o que o Paulo Leminski diz. Ele diz: Pinheiro não se transplanta. Eu acho que isso nos mostra qual foi essa trajetória de descoberta e de reprodução dessas preocupações que tentavam descobrir primeiro e depois recuperar a nossa identidade. Como você viu na coluna da professora Lucy, o amor ao Paraná influenciou diversos artistas e ainda hoje continua a marcar. O cantor João Trisca faz parte do movimento neoparanista, que busca resgatar a cultura do nosso estado. Canções que expressam as riquezas naturais e culturais do Paraná. Esta é a inspiração do cantor João Trisca. Nas letras, a estética do frio marca o tom da composição. Gêneros, ritmos e elementos do sul do Brasil e da América do Sul são base para o trabalho de Trisca, que faz uso das cordas clássicas da viola caipira para criar composições contemporâneas. Foi uma coisa que surgiu naturalmente no meu trabalho, na minha carreira, que é fruto da minha curiosidade pelas coisas de raiz, pela história, enfim. Por isso, e eu senti que precisava, de certa forma, trazer isso, ter um artista que trouxesse essas coisas novamente para a gente, porque essa musicalidade paranaense, a história paranaense, ela é ainda pouco difundida e é super necessária o conhecimento dela para a nossa, digamos assim, força enquanto Estado, enquanto povo, enquanto sociedade. Então, decidi explorar essa estética e trazer isso para fortalecer a nossa identidade. Músico e filósofo de formação, as referências para o seu álbum Nos Braços dos Pinheirais vieram do paranismo. Os ideais do movimento são tema comum de suas composições, como forma de valorização do que é da nossa terra. E acho que, assim como eu, existem muitas pessoas que estão pensando o Paraná, que estão querendo, digamos assim, contribuir para a nossa identidade, que vem resgatando isso. Então eu achei o João Turim, né, que foi até a inspiração para a capa do meu disco,
nos braços dos Pinheirais, a obra dele, né, do Homem Pinheiro, e me inspirei nisso, descobri o Lang de Moritz, descobri outros artistas que trabalharam essa questão, e hoje eu diria que a gente está vivendo uma época do neoparanismo. A dedicação a esse universo de representação rendeu ao músico a indicação como um dos melhores álbuns paranaenses de 2015 pelo jornal Gazeta do Povo. E não é para menos. Nos Braços dos Pinheirais retrata a pluralidade do estado numa mistura de milonga, fandango e outros ritmos. No trabalho, o músico também presta homenagem ao legado deixado pela lendária dupla caipira Nhô Belarmino e Nhá Gabriela. Então, assim, eu acho que são diversos elementos que reforçam nossa identidade, e a principal delas seja essa pluralidade, porque a gente tem aqui muitos imigrantes, a gente tem culturas muito diversas como a caipira, gaúcha, o fandango caiçara, a cultura guarani, e todas essas montam um panorama onde o Paraná é essa mistura mesmo de tudo isso. Eu acho que a nossa principal característica, até a nossa virtude, é conseguir dialogar com todos esses universos e reuni-los num só povo. Eu sinto saudade então, o canto dos papagaios. Eu sinto saudade então, o canto dos papagaios. E o nosso programa está chegando ao fim, mas nas nossas redes sociais você pode acompanhar todas as novidades da UFPR. Na semana que vem eu te espero com mais cultura. Até mais!